Vamos chamar o Paulo? Vamos, está aqui com a gente também o querido Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, está nos brindando aqui também com a sua presença para a gente conversar sobre essa semana de pautas econômicas, né, Paulo? Bem-vindo. Obrigado, Ana, Felipe. É uma satisfação estar aqui. Ana, eu acho que a gente podia começar com uma pergunta que está de um super sticker que a gente acabou passando batido, que o deputado se alongou, do Carlos Alberto Lopes. Dá para botar aí, Gui, por favor? Exatamente, começar com essa pergunta. Olha só, Paulo, alguém da audiência perguntou o seguinte: tem muita gente de esquerda criticando o projeto, ele está falando do projeto da reforma tributária, especificamente, eu acho, dizendo que vai onerar os pobres e que a reforma não é do interesse do governo. E aí ele pergunta: essa reforma é do interesse do governo? Como você avalia? Ana, essa reforma é uma reforma parcial do sistema tributário, que não é propriamente do governo Lula. O governo Lula, o ministro Haddad, resolveu aderir a uma proposta que estava em andamento no Congresso, sendo discutida por especialistas, na sociedade, desde os anos 90, pelo menos, com modificações ao longo do tempo. Então, o que se pode dizer disso? O sistema tributário indireto brasileiro é muito pesado. Eu peguei um finalzinho do Arlindo Quinalha, é isso. Nós temos uma proporção muito elevada de tributos indiretos que são geralmente regressivos, a não ser quando incidem sobre produtos de luxo, né? E, por outro lado, a tributação direta sobre renda e patrimônio é insuficiente. Essa reforma não toca propriamente nesse ponto. Ela faz um rearranjo dos tributos indiretos, um rearranjo muito ambicioso, que exige reforma constitucional, que existe uma revisão do Pacto Federativo, que existe um acerto entre vários setores econômicos, e não é por acaso que ela demorou tanto, desde os anos 90, como eu disse, para chegar no ponto de ser votada no Congresso. Fica uma dúvida aí, né? Uma dúvida que tem sido esquecida, porque agora a discussão se polarizou entre governo e oposição, como se fosse uma questão apenas do atual governo contra a atual oposição. Mas tem questões mais estruturais nessa reforma. Por que, por exemplo, começar por aí e não pela tributação direta da renda e do patrimônio? Porque os interesses econômicos não permitem? Aí é mais um sinal de acomodação do atual governo a um esquema de poder que é o que nós temos no Brasil há décadas e que não nos levou nem à justiça social nem ao desenvolvimento econômico. Aí você pode dizer, Paulo, mas a correlação de forças não permite ir além disso. Então tá. Então ficamos na discussão do secundário em detrimento do que me parece principal na questão tributária. O Paulo, eu tendo a estar de acordo com você, acho que também a parte principal, que é a parte da renda, estando à parte, eu tenho muita dificuldade de acreditar, por exemplo, que vai haver uma reforma tributária que mexa na renda no segundo semestre, como é o prometido. Mas, para além disso, a gente até abriu o programa falando sobre a divisão que causou na direita a adesão do governador Tarcísio à proposta. Eu brinquei aqui com deputados, você deve ter visto que os filhos do Bolsonaro estão dando chiliques e tudo mais. Do ponto de vista simbólico, pelo menos, eu sei que não é o primordial, eu sei que a gente está falando de coisas muito mais importantes, mas do ponto de vista simbólico, isso também não inaugura uma nova condição política do governo Lula perante o Congresso, nessa divisão que há na saída do Tarcísio, ou você acha que não? Isso é só jogo de cena do Tarcísio, mas mesmo assim pode haver uma depreciação, ou pelo menos uma queda momentânea da representatividade do Bolsonaro na direita. Felipe, em matéria tributária, o simbólico é altamente secundário. O que interessa é o que acontece com a economia, com a distribuição de renda, né? Do ponto de vista político, o que você pode ver nessa defecção do Tarcísio em relação à posição do Bolsonaro é um movimento muito mais amplo, que não aparece apenas na tributária, que é a jogada política do Lula de isolar a extrema-direita. Começou antes da eleição, contribuiu para a vitória do Lula e continua. A extrema-direita vem se enfraquecendo desde o início do governo, com o fracasso do 8 de janeiro, com a inelegibilidade do Bolsonaro, com os sintomas que o Tarcísio dá de que correr em faixa própria em relação ao seu ex-chefe, né? Tudo isso é muito positivo, porque a extrema-direita é um perigo para o Brasil. Nós vimos o que foi o governo Bolsonaro, né?
Mas uma coisa é isso, outra coisa mais importante é a reforma tributária. Como é que eu interpreto o movimento do Tarcísio? O Tarcísio está se cacifando, enquanto governador de São Paulo, para ser a alternativa da direita em geral em 2026. O direita em geral é a soma da direita bolsonarista com a direita liberal tradicional. Essa reforma tributária é uma proposta, no essencial, da direita liberal, a qual aderiu o governo Lula. Não é que ela seja de todo ruim, ela simplifica, ela torna mais eficiente o sistema, mas ela é uma proposta da direita liberal. Quando o Tarcísio adere a ela, ele sinaliza para a direita tradicional: olha, eu sou confiável para vocês. O mesmo movimento que fez o Haddad. Então, no jogo atual, conjuntural brasileiro, já está em jogo a próxima movimentação. Só que em 2026, se tudo der certo, o candidato vai ser Lula. Eu espero, né? Porque não temos nenhum político, nem à esquerda, nem à direita, nem no centro, que chega aos pés do Lula. Ele comete erros, é levado a cometer erros, graves até, mas tem uma posição política e uma habilidade de negociação que ninguém tem, um prestígio internacional que ninguém no Brasil tem. Então, para mim, o decisivo é o seguinte: o que vai acontecer com essa reforma tributária? Ela vai afetar o crescimento de que maneira? Ela vai afetar a distribuição de renda de que maneira? E não é nada fácil de entender. Por quê? Porque é um assunto complexo, chega no Congresso, começa a tramitar e a complexidade aumenta. Então, se eu for honesto com você, eu vou dizer o seguinte: eu não sei avaliar a reforma tributária nesse momento, porque está havendo tanta mexida para acomodar um setor, para excetuar outro, para favorecer um, para desfavorecer outro, que você não sabe, por enquanto, o que de fato está acontecendo. Na verdade, é o segundo balaio de gatos que tramita durante o governo Lula no Congresso na área tributária. O primeiro, na área fiscal. O primeiro foi o arcabouço, que ainda está tramitando, que virou um balaio de gatos, da maneira como foi sendo conduzido. A reforma tributária é outro balaio de gatos. Então, quem já sabe o que ela significa do ponto de vista macro, está chutando, está provavelmente passando uma informação que ele não tem. É uma minoria de economistas, na qual eu não me incluo, é especialista nisso. Está em condições, talvez, de ter uma boa ideia mesmo de um balaio de gatos como esse. Mas nós não sabemos, o teste vai ser dado pelo tempo. Eu só chamo atenção por uma coisa, né? Não pensem vocês que estão nos ouvindo que a reforma tributária que será, se espera, aprovada na Câmara hoje, depois vai ao Senado, que ela vai ser a última palavra, porque ela própria já prevê um desdobramento altamente complexo. Quem fala em simplificação, olha um lado da questão. Ela simplifica de um lado e complexifica, se é que existe esse verbo, de outro. Entende? Então, eu não acho importante ficar dizendo: olha que os filhos do Bolsonaro estão dando chilique. Isso é altamente, não diz secundário. É importante, porque sinaliza o quê? Mais uma vez, o aquecimento da direita. Aquecimento, exato. Bolsonarista, isso é importante. Mas a que preço se compra isso? A reforma tributária em vigor? Eu se tivesse posição no governo, tivesse condições políticas, teria começado pela tributação da renda e da riqueza. O que disse o Lula na campanha? Vou botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essa reforma imensa que está sendo feita não coloca o rico no imposto de renda, nem trata do imposto de renda. O que o Lula tem feito até agora é colocar o pobre no orçamento através de uma série de medidas pontuais que são importantes: Bolsa Família, mais médicos, aumento do salário mínimo em R$300, elevação do limite de isenção da tabela do imposto de renda. Muito bem, pobre no orçamento, né? Mas rico no imposto de renda, quero ver. É promessa de campanha. Nem todas as promessas de campanha são cumpridas, nós sabemos, né? Mas sempre que um governo anuncia algo na campanha, colhe votos por isso e depois não cumpre, ele sofre uma perda política, ele sofre uma perda de confiança, que não é irreparável, mas que existe. Mas eu acho que você falou a frase principal, quando você diz: se tivesse condições políticas. Eu acho que isso falta num Congresso que é extremamente conservador, pior do que o Congresso anterior, com uma bancada evangélica forte, uma bancada ruralista forte, uma bancada da bala forte. A esquerda só tem 135 deputados, né, Paulo?
fica complicado. Exatamente por isso, Felipe, é que não se deve começar a reforma tributária pelo ângulo constitucional. Tem muita coisa não constitucional que pode ser feita pelo Executivo. O imposto de renda, por exemplo, não envolve reforma constitucional. Tributação de lucros e dividendos não envolve reforma constitucional. Melhora, a aplicação do imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição desde 88, portanto, não envolve emenda constitucional. Então, apenas alguns exemplos do seguinte: no Brasil existe um mito que tudo depende de reforma, e inclusive constitucional. Muitas vezes não depende nem do Congresso, ou depende do Congresso de forma muito mais pontual. Por exemplo, CARF, que está na pauta, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É uma vergonha o que acontece no Brasil. O ponto favorável para o Haddad, ele propôs a volta do voto de desempate para a União. Vamos ver como isso vai sair. Isso aí é muito importante. É muito mais simples do ponto de vista conceitual. É uma mudança de um aspecto de uma lei abusiva que foi votada sob influência do Lira durante o governo Bolsonaro e que restabelece, não digo um CARF. Esse CARF é uma vergonha, tão vergonha que essa medida que o Haddad propôs é apenas um ponto, como reconheceu Barreirinhas, o secretário da Receita, num artigo publicado há algum tempo. É um ponto. Olha o que você tem no Brasil. Olha só, você tem, no âmbito administrativo, 3 instâncias paritárias com representação igual de confederações privadas. O sujeito pode ir passando de instância em instância, quando contesta uma decisão administrativa, tributária da Receita, vai indo. De uma primeira instância, perdeu, vai para a segunda. Perdeu, vai para a terceira. Perdeu na terceira, empatou, o voto de desempate não é do governo. Né? Empatou. Perdeu, vai para a justiça. E demora anos protelando as suas obrigações tributárias, com a ajuda de advogados tributaristas regiamente remunerados. Então, enquanto isso, eles não pagam, né? Enquanto isso, não pagam. Vão protelando, e eles dão o direito de reclamar que a tributação no Brasil é pesada. Não para eles, não para as grandes empresas, não para os contribuintes mais ricos. Né? Então, nós temos um paraíso fiscal. E o que para os super ricos? O que essa reforma faz para mexer nisso? Nada. Não é uma reforma. Mentem aqueles que dizem que essa reforma tem um objetivo redistributivo de justiça fiscal. Não é esse o propósito principal dela. Esse propósito principal ficou adiado para não sei quando, para uma segunda etapa que supostamente seria agora no segundo semestre. Vamos ver se o governo terá cacife político, porque nenhum governo tem um capital político infinito, né? Ele gastou agora capital político importante em 2 questões: arcabouço fiscal e reforma tributária do sistema indireto. Ele terá capital político para votar ainda algo que atinge os super ricos? Aí a direita tradicional vai esquecer tudo, né? Não vai falar mais em justiça social. Pega esses economistas aí que assinaram em bando um manifesto a favor da reforma tributária indireta atual. Vamos pegar como esses mesmos, alguns são bastante proeminentes na mídia, vão se manifestar se o governo de fato propuser uma reforma voltada para a justiça fiscal, que tem que ser feita. É uma vergonha se esse governo, que é de esquerda ou centro-esquerda, não fizer uma proposta, porque uma das causas da concentração imensa de renda que existe no Brasil é o sistema tributário profundamente injusto, que não tributa patrimônio adequadamente e nem tem progressividade suficiente na tributação da renda. Entende? Isso nós sabemos há muito tempo. Por que isso foi varrido para baixo do tapete? Não dá. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Acho que você foi hoje um ponto fora da curva aqui, né, Ana? Conseguiu dar uma outra... Você trouxe esses aspectos que preocupam nessa tramitação, né, desse projeto. A Maria Lúcia Fatorelli, que inclusive foi citada aqui também no chat, ela tem feito também alguns apontamentos. Entre eles, ela tem falado do setor da mineração e do agro, que poderiam ter privilégios dentro da reforma, da forma como ela está, com isenções tributárias nas exportações. Então, são aspectos que precisam ser observados. E algo que tem sido muito falado e que a gente espera para ver se vai acontecer, de que essa é uma primeira fase
Aí falam muito de simplificação, unificação. Ontem nós ouvimos aqui uma especialista que explicou para a nossa audiência o que é essa simplificação, o que é essa unificação, unificação de impostos, seria uma espécie do IVA brasileiro, né? Mas fica a dúvida sobre esse pós, para pegar justamente o que você tem falado, a questão da renda. E o Paulo traz exatamente essa dúvida, ele bota essa pulga na orelha da audiência, indo ao contrário dos que tiveram anteriormente a você aqui, Paulo. Então, eu queria te agradecer muito por você trazer essa luz para a gente, por trazer um outro lado que não tinha sido trazido ainda aqui para o nosso programa, e dizer que você tem toda a nossa admiração pela maneira didática como você expõe os conceitos e nos traz luz sobre o debate. Muito obrigado. Obrigado a vocês. O diabo está nos detalhes. Na questão tributária, como diria Guimarães Rosa, né? O diabo mora no detalhe. Mora no detalhe. Então, para você saber exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo, você precisa ir ao detalhe, com a ajuda dos especialistas, e não ficar em ideias gerais, muitas vezes no ar, que não esclarecem realmente o que foi votado, o que está sendo votado na Câmara. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Uma boa tarde para você. Paulo. Abraço. Tchau.